Olá, boa tarde. Meu nome é Larissa Martins e hoje a gente vai conversar sobre um tema que é o dever perante a liberdade. Antes de a gente começar essa conversa, a gente sempre começa com uma leitura edificante e uma oração para a gente conseguir entrar nesse padrão vibratório, essa energia, onde a gente consiga se acalmar, esquecer um pouco as coisas lá fora, as preocupações que nós temos diariamente, né? Para que nesse momento nós consigamos se concentrar e absorver as palavras que o Espiritismo, através de Jesus e a espiritualidade amiga, trazem pra gente hoje. Pra gente começar, eu vou ler um capítulo do livro Coragem, de Chico Xavier, por diversos espíritos. Eu abri uma página aleatória, eu fiz uma oração antes de começar. E para vocês verem como a gente está bem acompanhado hoje, olha o título do capítulo que eu abri. Para libertar-nos. A preguiça conserva a cabeça desocupada e as mãos ociosas. A cabeça desocupada e as mãos ociosas encontram a desordem. A desordem cai no tempo sem disciplina. O tempo sem disciplina vai para a invigilância. A invigilância patrocina a conversação sem proveito. A conversação sem proveito entretece as sombras da cegueira do espírito. A cegueira do espírito promove o desequilíbrio. O desequilíbrio atrai o orgulho alimenta a vaidade agrava a preguiça. Como é fácil de perceber, a preguiça é suscetível de desencadear todos os males, qual a treva que é capaz de induzir a todos os erros. Compreendamos, assim, que obsessão, loucura, pessimismo, delinquência ou enfermidade podem aparecer por autênticas fecundações da ociosidade, intoxicando a mente e arruinando a vida. E reconheçamos de igual modo que o primeiro passo para libertar-nos da inércia será sempre trabalhar. Emmanuel. Então, pessoal, vamos fazer uma oração. Quem puder fechar os olhos, se concentrar, que nesse momento nós possamos estar juntos, absorvendo essa energia da espiritualidade amiga, a sua mensagem, que ela possa acalmar nossos corações, trazer respostas para as nossas dúvidas, que possamos também, com essas novas informações, que não são tão novas assim, possamos sentir em nossos corações a paz, o conforto, o amor e o carinho. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos aqui hoje à tarde e estarmos a cada semana juntos no caminho do bem, no caminho de Jesus. Assim seja. Bem, gente, então para começar, né, o título, o dever perante a liberdade, eu sempre gosto de pegar as palavras e ver o significado que a gente tem aqui no planeta Terra, né, no chamado Google. Eu procurei o que é dever e o que é liberdade. Então, liberdade, no conceito Google, é quando a gente não depende de nada. É você fazer as suas coisas sem pensar, sem depender da aprovação ou da permissão do outro. Já dever é você retribuir ou ser obrigado a retribuir algo, ou fazer algo obrigado. Então, com essas duas definições do planeta terrestre, né, a gente vê que uma coisa acaba realmente não fechando com a outra, né, as definições. Porque se você, para ter liberdade, você não pode ser obrigado a nada, você tem que agir como você quer, independente da opinião ou do desejo dos outros. Realmente, quando você pensa em dever, ele vai contra a sua liberdade. Mas, como a gente está aqui para discutir esse tema, né, eu fui atrás, eu pesquisei, até pra gente ter o que responder quando alguém perguntar sobre isso, quando a gente se perguntar sobre isso, né, porque hoje em dia a gente já ouviu muito, né, quem tá na internet principalmente, muito sobre liberdade, né, a gente tem o livre-arbítrio, a gente fala muito de livre-arbítrio, mas será que a gente realmente entende o que isso significa? O que significa liberdade? A verdadeira liberdade, o dever, o verdadeiro dever, para quem que é esse dever? Sobre o livre-arbítrio, como que o livre-arbítrio se encaixa perante a liberdade? Nós temos realmente liberdade diante disso? Então, eu pesquisei
no Evangelho. As informações dos livros da onde eu tirei, eu vou ler alguns trechinhos pra gente conversar, vai estar na legenda, vocês podem também averiguar por si só, que eu recomendo, eu sempre gosto que indicar nas palestras, né, que vocês não aceitem o que eu falo. O que eu falo é uma interpretação do que eu tirei dos livros, da minha vivência, os exemplos que eu vou dar são da minha vivência, então sempre vão até os livros, que lá sim é o puro, é a água viva, né? Ontem a Ana Carla fez a palestra, né, de quem eu sou, e ele fala disso, Jesus, né, é a água viva. Então vão à fonte, vão no Evangelho, no Pentateuco. Então escutem por mim para vocês se interessarem, para às vezes clarificar ou ver outras visões, né, mas não deixem de ir até os livros, que lá sim é a fonte viva, né, que é um respingo do que eu vou trazer para vocês, do que eu entendi e vi lá e o que significou para mim. Bem, então, começa com a frase no Sede Perfeitos, né, do Evangelho. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. Então aqui a gente já começa a ver que aquele dever, aquela liberdade que a gente viu lá no Google, começa a se desmificar segundo o Espiritismo, né? As definições são um pouco diferentes, porque quando coloca que o dever é uma obrigação moral da criatura para primeiro consigo e depois com outro, você começa a pensar, tá, se o dever é primeiro comigo, então a obrigação, né, a retribuição é primeiro comigo mesma. Então, a liberdade é não depender de ninguém, né, das minhas ações, dos meus pensamentos, né. Mas se ali fala, né, os espíritos falam que o dever primeiro é com a gente, o que isso significa? Obrigação moral. Então, o primeiro dever que a gente se encontra é conosco mesmo no sentido, quem eu sou? As minhas atitudes, elas condizem ou ferem quem eu sou? Isso é autoconhecimento, a gente precisa se autoconhecer para saber se a atitude que eu tive agora, por exemplo, eu gritei com alguém. Esse grito que eu dei feriu quem eu sou? O dever que eu tenho para comigo, com quem eu quero ser, quem eu almejo ser e quem eu sou hoje, as minhas atitudes, elas embalam, elas confirmam quem eu penso que eu sou? Então aqui ele já coloca essa obrigação, né, moral, esse retribuição para comigo mesma, porque se eu sou uma pessoa que quero fazer o bem, quando eu não pratico o bem, eu tô ferindo quem eu sou e quem eu quero ser, meus sonhos, para que eu tô trabalhando para. Então aqui ele já bota o que os espíritos sempre nos colocam, né? Nós, o que eu tô fazendo para mim. A gente sempre acha que quando a gente faz algo que é obrigado, né, como o perdão, por exemplo, né, a gente tá fazendo pro outro, e aqui não fala, a gente até a consequência dos nossos atos bons pode atingir os outros sim, mas o primeiro de tudo nos atinge. Então aqui a gente já começa, opa, tem mais coisa aí que a espiritualidade tem para nos ensinar, que foge um pouco da nossa definição que a gente vê no Google, né, que a gente tem no nosso dia a dia. Continuando aí no Sede Perfeitos, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Então aqui, vamos pegar um exemplo agora da nossa situação atual. Quantos de nós tiveram que ficar afastados dos seus familiares? Nós tivemos que ficar afastados do centro espírita, um ambiente que pra gente, principalmente os trabalhadores, é uma casa também, né? Nós estávamos lá toda semana. Então nós tivemos que ficar aí 1 ano, 2 anos sem estar presentes diariamente, semanalmente lá. Para nós doeu muito. Mas o nosso dever moral era o quê? Sermos responsáveis pelas vidas que iriam lá, ser responsáveis perante as escolhas, aos fatos que a ciência nos proporcionavam. O nosso coração se apertava, nossa vontade era fazer essa palestra, fazer as outras palestras, tudo presencial, nunca parar. Mas o nosso dever perante nós e perante a doutrina espírita era fazer o correto, que era o quê? O isolamento, era proporcionar as palavras de Jesus, nessa conexão, de outra maneira que não a presencial. Então aqui a gente já vê que o dever, ele vai sim
encontra essas atrações, né, dos nossos interesses do agora, da nossa encarnação atual. Mas se a gente pensa no nosso dever perante as nossas desejos como espírito eterno, você acha que ele vai contra? Porque o nosso dever, se nós cumprimos, né, se nós usamos máscaras, fizemos as possibilidades do que tinha em nossas mãos para levar a palavra de Jesus e da espiritualidade, mesmo que nós gostaríamos de estar presente, nós cumprimos com o que nós acreditamos, com o que nós desejamos ao próximo, que é segurança e saúde. Então, se a gente olhar o que eu quero agora, vai contra. Agora, se eu olhar com o que eu quero pro meu espírito, que é que todos estejam saudáveis, todos estejam bem, então não é contra. É simplesmente uma continuidade do que eu tô fazendo, do que é certo, do que eu tô buscando, de quem eu tô buscando ser. Mas isso, como ele bota, é o quê? É o livre-arbítrio. Você escolheu, né? Nós tivemos que escolher, cada centro espírito escolheu. Se a gente tinha a possibilidade de não sair de casa durante a pandemia, sair de casa, se tinha que trabalhar, que muitas pessoas não tinham a possibilidade de ficar em casa. Então, usar máscaras, o álcool em gel, proporcionar de outras formas segurança para outras pessoas e para nossa família. Tudo foi escolha. Todas as escolhas terão consequências positivas e negativas. Mas principalmente, as suas escolhas feriram ou confirmaram a sua autoridade moral? As suas escolhas diante desses só 2 slides que eu trouxe, a gente já consegue ver que o dever não tem a ver com o dever para com o outro. O dever tem a ver para comigo. Eu, Larissa, agora, as minhas escolhas que eu tive durante... A gente vai pegar esses 2 anos, mas isso a gente sempre tem que ver ao longo prazo, né? Muito tempo, nessas encarnações, em outras encarnações. As escolhas que a gente vem fazendo afetam positivamente ou negativamente a minha autoridade moral, quem eu quero ser, quem eu sou, quem eu digo que eu sou. Essas ações confirmam o que eu falo aqui pra vocês ou essas ações contradizem? Então o livre-arbítrio vem disso. O livre-arbítrio vem da ação, vem de você fazer, de você falar e você pensar também, porque nós como espíritos sabemos que tudo que a gente pensa é vibração, é criação. Principalmente nesse momento que as nossas ações, vamos dizer, de sair para fora, acabaram sendo restringidas, muita ação foi feita através das orações. Como que você orou? Como que você executou a sua obrigação moral para com Deus, para com o universo e para com quem você é? A próxima parte também ainda, né, desse sede perfeitos, o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Gente, eu fui procurar o que era sofisma, porque por mais que a gente lê, às vezes, algumas palavras, a definição em si, eu acho que é importante a gente trazer. Os sofismas é como se fosse uma desculpa que você dá para algo que a gente sabe que não é certo, mas a gente bota umas desculpas ali, bota uns argumentos e passa batido. Pra gente mesma, não é pro outro, né? Essa argumentação, a gente faz muito isso, não faz? Tipo, eu vou fazer isso, que a gente sabe que tá errado, mas o outro também fez, então tá tudo bem, entendeu? Fica elas por elas, olho por olho. Ou então assim, vamos pegar um exemplo, uma dieta. A gente tá de dieta e daí passa um dia horrível, a gente fala, não, hoje eu vou comer tal coisa que eu mereço, eu passei um dia muito ruim, eu mereço comer um chocolate. É um sofisma, não é? Se a gente tá de dieta, a gente sabe que a gente tem que fazer dieta, seja por saúde, seja por estética, mas é um compromisso que a gente pelo menos tentou assumir. Então, se a gente dá uma desculpa pra fugir dessa disciplina, é um sofisma. A gente argumenta ali, muitas vezes, uma razão não lógica, porque o que tem a ver comer um chocolate com uma retribuição? Se você tá pensando na parte saudável, né, isso vai atrapalhar a sua saúde, então não é uma recompensa. Então, assim, isso é um caso básico, mas a gente vê isso em outras argumentações, como, eu vou lá, é só uma festa em família, é só um encontrinho num café com 3 pessoas. Mas era necessário? Você não podia esperar? Não podia fazer virtualmente?
Então aqui talvez a gente já comece a agitar, e eu tô trazendo isso realmente dessa época tão importante que a gente tá sabendo começar 22, né, 2022, com muito claro o que a gente quer pra gente como espírito, não espírita, como espírito. Quem eu quero ser hoje, essa semana, esse mês, esse ano, os próximos anos e para a eternidade. Nós, como espíritas, já sabemos que estamos aqui para evoluir. Então, todas as decisões que a gente toma vão ter consequências. E nós, já sabendo o que é o certo, as nossas consequências vão ser mais difíceis do que se a gente não soubesse. Então a gente não tem mais a desculpa de não sabia. E eu tô falando isso pra você, mas eu tô falando isso pra mim. Eu também tenho várias atitudes que, como uma doutrina espírita, eu paro. Por que eu fiz isso? Meu Deus, não era mais pra eu fazer isso. Eu já deveria saber. Quer dizer, eu já sei, então por que eu fiz? Então essa oração com Deus, com a espiritualidade amiga, entra pra gente realmente ver quem a gente é. A gente tem que saber quem a gente é de verdade, os nossos defeitos e as nossas qualidades, para poder o quê? Aumentar as nossas qualidades, nosso tempo praticando essas qualidades e diminuir o tempo quando a gente pratica os nossos defeitos. E é, de novo, uma escolha. Quando ele coloca paixão vamos dizer aqui, é a parte terrena, né? Nossos desejos terrenos que dizem, né? São desejos com a parte terrena, no sentido de o que eu quero materialmente, não como espírito. A gente tem que desejar sim, crescer, ambição, a gente pode sim querer ganhar um salário melhor, lutar para ter um salário melhor, comprar as coisas que a gente quer, não é disso que a gente tá falando. A gente tá falando das coisas que ferem quem a gente é, nossas escolhas, vamos dizer, momentâneas, pensando só no agora, no aqui e no agora. Ah, eu tenho que aproveitar porque a gente não sabe o dia de amanhã. Bem, nós espíritas sabemos. Nós sabemos que nós vamos continuar. Então nós não podemos usar essa desculpa, esse sofisma, para cometer atitudes que a gente já sabe que tá errado. E quando a gente erra, não tem que se condenar. Não é disso que a gente tá falando aqui. É perceber, opa, eu errei aqui. Então eu vou tentar, na próxima vez que aquela situação surgir, eu não cometer novamente. É utilizar do erro para um dever conosco mesmos, que é fazer melhor. A gente pode fazer melhor. O nosso dever para com a gente é tentar ser melhor um pouquinho a cada dia. Deus não espera nada da gente. Quer dizer, Ele espera que nós sejamos felizes. E para a gente conseguir a felicidade, a gente precisa evoluir para poder entender a felicidade, a verdadeira felicidade. Nós estamos aqui no planeta, né? Quem não for espírita, é falado muito, ó, com certeza tem muitas palestras sobre isso, que nós estamos num planeta de provas e expiações ainda. Ou seja, nós estamos aqui para aprender. Então a dor acaba sendo de aprendizado. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Então a próxima é uma pergunta pra gente, continuando no capítulo 7 Perfeitos. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém? Com exatidão. Onde começa ele? Onde termina? Então assim, a gente sabe que quando a gente cumpre o dever, pelo que a gente conversou até agora, que é essa obrigação moral conosco mesmo, com quem a gente quer ser, a gente evolui. Porque quando a gente cumpre com o que a gente quer, aonde é que a gente vai chegar, é uma evolução, né? Uma etapa que a gente tá passando. Mas onde começa, né? Tipo, Larissa, diante de tanta coisa, às vezes eu fico confusa, nós ficamos confusas. Então a busca é ir no evangelho, por isso que eu falo, vão ler, assistir palestras, tentar absorver dessa água para as nossas questões terrenas, sim. Mas geralmente a gente sabe, né? Até porque já está no livro do Evangelho já há muito tempo. O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade de vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Então as nossas atitudes, principalmente em relação aos outros, elas devem sempre pensar, né? Eu tento fazer isso comigo, às vezes a gente tem dificuldade de pensar o que é melhor pra gente. Mas a gente é muito fácil pensar no melhor que a gente quer pra quem a gente ama. Então, por exemplo, os pais e as mães, né? Mas os filhos, os tios, independente disso. Quando a gente vai fazer algo pra alguém, se a gente acha que, não, se eu fizesse o mesmo pra mim, eu não ligaria. Mas a gente tem que pensar assim, mas se fosse feito isso pro meu filho,
ou pra minha mãe, ou pro meu pai, eu gostaria? Então eu acho que quando ele coloca o dever ali, né, principia nos nossos limites e do que a gente quer fazer pro outro, vem muito sobre o julgamento, a falta de fé, porque quando a gente acha que a gente tem que proporcionar justiça, ferindo ou fazendo, né, mal pra alguém, porque a gente tá fazendo justiça, porque ninguém faz isso com ele, ele faz com todo mundo, a gente tá indo contra a fé, que é o quê? Não confiando que a justiça divina é plena, é perfeita. Então, nosso dever não é aplicar justiça pra ninguém. Isso entra em julgamento, tá? Eu acho que durante toda essa pandemia, um dos exercícios meus, e continuo fazendo, foi o julgamento. Você sentenciar, mesmo que em pensamento, e desejar coisas pro outro que você às vezes não concorda, você tá emanando uma energia que não é positiva. Você tá desejando, às vezes, o que eu li muito na internet, quem votou em tal pessoa não deve tomar vacina porque tem que pegar mesmo. Você desejaria isso pro seu filho? Você desejaria pra sua mãe, pro seu pai? Então, quando a gente se pegar tendo pensamentos assim, a gente tem que lembrar que a gente não tá desejando pro outro. A gente tá desejando pra gente, a gente tá ferindo o nosso dever para conosco. Então, não é pro outro que eu tô fazendo mal, eu tô fazendo mal pra mim. E não é isso que a gente quer. Então, eu acho que é muito claro o que a gente tem no Evangelho, né? A gente que acaba encontrando sofismas, vamos usar essa palavra, sofismas, para conseguir fazer algo que a gente sabe que tá errado. A gente, de novo, o autoconhecimento, essa avaliação, né? Vamos parar durante o dia e orar e perguntar, falar com Deus, que é a espiritualidade amiga, me mostre onde eu tô errando, né? Me dê força para conseguir impedir que esses maus hábitos eu partilhe disso, né? Que eu consiga me libertar disso, que eu consiga aplicar o que eu tenho de bom em mim e não o que eu tenho de ruim. Mas lembrando sempre que é uma escolha, né? Eles vão ajudar, mas nós que temos que fazer, né? A ação é nossa. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Gente, esse pedaço é muito importante. Por quê? O Deus não criou a dor. A dor é uma consequência do afastamento das leis de Deus, que é a lei do amor, a lei da natureza. Então, quando a gente se afasta dessa lei, que é uma lei universal, que pega a todos, a consequência, lógico, tem que ser a mesma. Então aqui a gente vê como a justiça divina é perfeita, que mesmo ele não criando a dor, ele acaba permitindo que ela aconteça, porque o livre-arbítrio é nosso, então se nós nos afastamos, tem que ter consequência. E para todos é a mesma. Quando a gente pensa na lei, na justiça, né, humana, a gente não gostaria que fosse assim se uma pessoa que não tivesse um bom advogado e uma pessoa que teve um bom advogado, se cometeram o mesmo crime, pegasse as mesmas penas, mesmo tanto de prisão, o mesmo tanto de anos, né, de prisão. E não é isso que a gente vê, né? Às vezes a mesma pessoa, a pessoa cometeu o mesmo crime, mas às vezes por ter dinheiro ou um bom advogado, consegue pegar bem menos, às vezes nem ser preso. Uma pessoa que não tem um bom advogado, que não tem condições de pagar, pega anos de prisão. Então a gente vê aqui que isso não é justo. Aqui é a lei terrena, mas a lei divina, ela é perfeita. Então se a pessoa fere, né, se afasta, comete tal ato, a dor vai ser proporcional àquela atitude que ela teve. E vai ser a mesma se outra pessoa tiver a mesma atitude semelhante. Então, para que isso é permitido? Para experimentar, para ele saber como dói, para ele não praticar no outro. Porque daí ele vai saber, isso se chama empatia, né? De saber que se dói tanto em mim, vai doer no outro. É um modo de aprendizado pra gente tentar se conectar, né? Aprender a se conectar e ver no outro um irmão. Porque geralmente quando algo nos fere, é muito mais difícil a gente praticar isso. Quando a gente entende e consegue entender a dor, consegue visualizar e não simplesmente tentar apagar ou deixar de lado, né? Ou suprimir. Quando a gente consegue enxergar a nossa dor, que a dor é minha, não cabe eu fazer essa dor e projetar no outro, ou tentar culpabilizar o outro, né? Isso eu tô falando, gente, da justiça divina.
Quando se trata de práticas criminosas, né, ilegais, daí a justiça terrena, né, que nós estamos aqui, e cabe a isso. Eu tô falando quando são práticas que são aceitas pela sociedade, mas não são bacanas, como a gente viu, né, quando ferem o outro. Então a dor é a mesma. Só que olha que interessante, logo em seguida eles falam assim: com relação ao bem, infinitamente varia nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Então, aqui ele está falando que a dor é igual para todos. Mas, quando a gente faz o bem, lembrando o que é? A dor é quando a gente se afasta da lei do amor e lei da natureza. Ou seja, se afastou dessa lei que é a lei que rege o universo, a consequência é a dor. Agora, quando a gente pratica o bem, ou seja, a gente vai a favor dessa lei, a consequência é positiva. Só que daí o que acontece? Como é uma escolha nossa fazer o bem, cada um vai absorver esse bem, a sensação desse bem de maneira diferente. O dever é um resumo prático de todas as especulações moral. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. Então o dever não é uma retribuição. O dever é uma coragem. É uma coragem da gente entender que pra gente ser feliz, a gente precisa se aproximar da lei de Deus. E qual que é a lei de Deus? Que a gente falei bastante aqui. A lei do amor, que é desejar para o outro aquilo que a gente deseja para nós, para os nossos familiares, para quem a gente ama. Então, o dever é uma coragem de se posicionar diante da consciência de que nós somos espíritos eternos, que o que eu quero hoje talvez não é o melhor para mim. O que eu desejo hoje também pode não ser o melhor para mim. Então, quando a gente sai da bolha da nossa vivência, da nossa encarnação, do nosso dia a dia, através de uma oração, tem muita gente que medita, um encontro com a natureza, quando a gente sai e tenta se aproximar da espiritualidade, de Deus, né, de nós mesmos, quando a gente sai disso, a gente consegue ver que o dever, ele é uma coragem nossa de enfrentar tudo ao nosso redor, que é um planeta de provas e expiações, toda a dor, todas as notícias ruins, todas as questões que a gente talvez não entenda agora, e mais só lá na frente que a gente vai entender, mas de dizer não. Eu posso estar tudo errado à minha volta, eu posso talvez nem entender o porquê tá tudo errado, mas eu sei o que é certo. O certo é eu fazer o bem. Então eu vou fincar meus pés e ser leal comigo mesmo, no que eu acredito. Isso é fé. Mas pra gente finalizar, que tá acabando já, lembra que a gente falou lá no começo que a liberdade é não depender de ninguém, né? Nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, sem ser obrigado ou pensar se vai ou não com alguém, né? Mas, pelo tudo que a gente viu aqui, a gente não depende de ninguém. O livre-arbítrio nos dá isso. Porque são as nossas escolhas. As nossas escolhas são feitas por nós, independente dos outros. Até porque quando a gente faz o bem, quando a gente cumpre o nosso dever, a gente está fazendo pra gente, não pro outro. Então, observando tudo isso, a gente não acha que o dever auxilia a nossa liberdade? Quando a gente cumpre o nosso dever com a nossa fé, com as nossas crenças, com amor pelos outros, a gente não dá asas e forças à nossa liberdade? Imagine um mundo onde todos conseguissem só fazer para o outro o que desejam para si. Você acha que seria necessário prisões? Você acha que ocorreria assassinatos? Você acha que faltaria remédios? Você acha que haveria corrupção? Não seria um mundo onde reinaria a liberdade? Então, para mim, eu não vejo nada mais livre do que eu ir de encontro ao dever para com que eu acredito, com quem eu sou. Então, muito obrigada pela essa palestra, pela essa conversa que eu tô tendo com vocês. É um tema que eu busquei das minhas dúvidas, das minhas questões, de poder entender melhor o que eu devo fazer, como que eu devo me posicionar.
e me ajudou. Espero que tenha ajudado vocês. Então, nesse momento, pra gente encerrar, quem tiver uma água pode pausar o vídeo e ir lá pegar uma aguinha. Quem tá vendo ao vivo, né, pode... geralmente eu vou dar um tempinho, então enquanto eu tô conversando, você vai lá correr rapidinho pegar um copinho com água. Pode botar uma garrafinha também. Vamos fazer uma oração final em agradecimento, né? Quem quiser fechar os olhos, né, se concentrar. Hoje eu quero fazer a todos nós, principalmente como é a primeira semana do ano, né, estarmos banhados em gratidão. Em gratidão por estarmos conscientes, já na primeira semana, do que nós estamos buscando. Que através do Espiritismo nós consigamos consolo, direcionamento, fortaleza, auxílio, carinho. Que conseguimos nessa conexão, mesmo que ainda virtual, possamos encontrar amor, carinho, consigamos enxergar nessa conexão o dever para conosco nesse momento. Espero que todas essas palavras que eu trouxe do Evangelho, né, possam ter atingido você de alguma forma, que possam ajudar nesse momento, né, que estamos passando, uma certeza, ou pelo menos a curiosidade de que possamos ir atrás de respostas para as nossas dúvidas que o Evangelho, a espiritualidade amiga, nos fornece. Que possamos nesse momento também enviar através da nossa conexão essa energia para o universo, principalmente aos hospitais que nesse momento estão cheios. Que possam chegar aos lares dos nossos familiares, dos nossos amigos e até mesmo dos nossos não tão amigos, pessoas que talvez nem gostem tanto da gente assim, mas que consigamos irradiar e enviar coisas boas, porque como nós vimos hoje, nós temos o dever de fazer o bem, porque isso nos traz paz, isso nos faz bem, nos faz feliz, e é a única forma da gente mudar o mundo. Começa pela gente, começa pela certeza de que Deus é bom, justo, e nos dá todas as possibilidades, todos os dias, com auxílio da espiritualidade amiga, para nós crescermos, evoluirmos, sermos melhores. Lembrando sempre que Deus não proporciona dor. Ele não é o culpado, ele não faz você pagar nada, não é karma. São consequências das nossas atitudes, sejam hoje ou de outras encarnações. Mas Deus nos dá algo maravilhoso, que é a certeza de que vai passar. Que nós temos que aprender com isso, olhar para essa dor interna nossa, familiar, do planeta, olhar para isso e falar: eu não quero mais isso para mim, não quero isso para os outros. Como eu posso agir para melhorar pelo menos o ambiente onde eu me encontro? Pois como Jesus falou, a nossa fé é tão pequenininha ainda, mas mesmo tão pequenininha a gente tem tanta força, e principalmente quando a gente se encontra agora nessa oração compartilhada. Gratidão, Senhor, e assim finalizamos a palestra dessa terça-feira. Assim seja.